Tchau, gente. Ei, gente. Ai, teacher. Deixa eu ligar aqui. Como vocês estão? Bem demais, e você? Tô bem também. Aqui. A lista aqui que eu fiz é da aula de segunda-feira, de herança sexual. E aí eu tinha falado que eu ia terminar de corrigir a de semana passada, mas aí eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer essa primeiro, e aí se sobrar tempo eu faço a outra. Porque senão a gente vai acabar sempre atrasada, né? Na da matéria da semana. Sei que tá tarde, mas falta pouco aí. E quais são os planos aí para a semana de outubro, hein? É meu aniversário, eu quero todo mundo me dando parabéns. Pode deixar. Eu quero um pedaço de bolo, se tiver festa. Não, eu faço questão de fazer. Se tivesse presencial, a monitoria ia ser comemorando meu aniversário. A gente não ia ter aula, não. É só uma parte. Que delícia, hein, gente? Um bolo de chocolate com coco. Torta de prestígio, que delícia. Gosto, adoro Muito bom. torta de prestígio. Agora eu quero uma. Agora você deixou isso na minha cabeça. Vai ficar com vontade. Meu aniversário é dia 12. É bem no dia das crianças, tá vendo? O feriado é por mim. Que legal, hein? E quando você era criança? Ah, pois é. Na teoria, eu tinha que ganhar 2 presentes, mas aí às vezes as pessoas esqueciam disso. Porque, né, já Mas que já depois estava dava perto. tudo, né? Assim, eu não fui dessa época de ganhar presente, não, né? Fico vendo hoje a menina do meu serviço, mas também é outra coisa, ela tem mais condição, né? A condição financeira é boa, coopera, mas, assim, eu, no meu meio familiar e tudo, quando era criança, quando fazia aniversário, a gente tinha um bolinho, eu sempre tive festinha, graças a Deus. Na época eu Bom já tinha demais. colega que não tinha festinha, mas presente, assim, a gente não ganhava, não. Mas eu tive boas festas, boas lembranças. Não, mas festa de aniversário é tudo de bom. Eu É, adoro festa um de presente. Sempre tem brigadeiro enrolado. Eu Nossa, muito bom. amo brigadeiro. Mas assim, tem a parte ruim também. Nunca pude comemorar meu aniversário Dia das Crianças, porque ou as pessoas estavam comemorando o feriado de religião, assim, indo na igreja mesmo, ou já que era feriado, ninguém não tinha aula, então não podia comemorar com ninguém. Porque ninguém estava na escola. Acho que é por isso que eu gostava do Proetia. Por quê? As professoras lá, praticamente todo mundo que fazia aniversário, as professoras faziam uma festinha. A minha de 15 anos foi na escola. Todo mundo, elas faziam uma festinha, davam um presente. Tá vendo? Professora serve para isso. Coisa boa. Eu tive uma amiga que... Tive não, né? Eu tenho, assim, na época de escola, tadinha, eu me lembro que ela tinha 14 anos, ela nunca tinha ganhado um bolinho de aniversário. Aí eu conversei com minha mãe, e minha mãe, então a gente vai dar um bolinho para ela. Aí minha mãe fez um bolinho caprichado, aí eu comprei uns refrigerantes e cheguei de surpresa na casa dela, fui dar para ela esse bolo. Nossa, mas ela chorou de felicidade, gente, nossa, foi muito bom. Ai, que fofa. Vocês são Tadinha, fiquei amigas com muita ainda? dó.
Nós somos, assim, só que cada um foi pro seu canto, né? Eu Sim. moro aqui no morro e ela mora também, mas assim, mais distante. Ela foi morar na barragem. Para Uhum. mim, que estou muito caseira, assim, eu quase não vejo ela. Mas eu converso com ela, sou amiga dela ainda. E bom da internet hoje em dia é que a gente não precisa ver sempre a pessoa. E depois que casa também, né? É isso Casa, também. filho, aí muda. Mas a gente é amiga, temos muito carinho ainda com a outra. Nossa, Isso que é bom. Manter é amizades. amiga de verdade, né? É, o Quando é amigo, famoso não importa muito tempo que vai sempre manter o sentimento. é verdade. Mas aqui, então tá, vamos lá, corrigir a um. Na verdade, vou dar um tempo aí para todo mundo fazer. Ô, Amanda, você tem que parar de ficar em dúvida, você tem que escolher uma. Tem mais alguém fazendo ou eu posso corrigir? Vou corrigir então. Ó, a hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão é: toda vez que tiver escrito assim todos ou todas, você já desconfia, porque vai ter alguma coisa aí. Ou seja, aqui está falando que é hereditário. Então, os homens são afetados e mulheres normais. Então, os homens têm a anomalia e as mulheres não. E aí, nesse casal, nesse tipo de casal, todas as meninas são afetadas, todos os meninos normais. Se todas as meninas são afetadas, a gente pode relacionar com o cromos que está relacionado ao gene sexual feminino, que é o X. Porque, ó, se os homens são afetados e as mulheres normais, todos os meninos são normais, é porque provavelmente o Y não carrega esse tipo de gene. E aí, já que os homens que são afetados e os meninos são normais, na hora de passar o gene, se os filhos homens estão ficando sem a doença e homens adultos que são os pais têm a doença, é porque o Y não carrega
esse tipo de característica, porque senão todos os filhos homens também teriam esse tipo de doença. Ou seja, o Y não carrega a informação. Então, a gente consegue concluir que é ligado ao X, cromossomo X, que vai ser esse ligado ao sexo. Só que aí a gente tem que ver se ele vai ser dominante ou recessivo. Aí tá falando que aqui são as mulheres, as mães são todas normais. Se elas são todas normais e algumas filhas, alguns filhos no total, metade dos filhos são afetados, é porque essas mães carregam o gene com elas. Porém, elas não expressam a doença. Aí, tá falando, é correto concluir que a anomalia em questão é determinada por um gene dominante ligado ao sexo. Não, dominante autossômico, dominante ligado ao sexo, recessivo autossômico, recessivo ligado ao sexo e um cromossomo Y. Não é o E, que a gente já viu. Não vai ser o C, que também é autossômico. Não vai ser o A. Ou seja, só pode ser a B ou a D, que são ligados ao sexo. Como que a gente vai ver se ele é recessivo ou dominante? A gente pode fazer um esqueminha daquele, ó. O pai, a gente sabe que ele tem o X dominante para a doença e o Y que não afeta. E as mães têm um gene dominante, um gene para doença, o D que eu escreveria de doença, e um gene aparentemente normal, porque as mães são normais. Aí, qual que é a diferença entre o genótipo das meninas e o genótipo dos meninos, os filhos? Um vai ser XY e o outro vai ser XX, né? Ou seja, necessariamente as meninas, elas recebem o X da mãe e do pai. E, consequentemente, todos os X que elas vão receber do pai vão ser com a doença. E o da mãe a gente não sabe, porque, no caso, ela é normal. Aí a gente não sabe se ela carrega um gene com a doença ou não. Porém, se todas as meninas têm a doença, é porque ela é dominante. Então, é um gene dominante ligado ao sexo. Porque se falasse, sei lá, 75% das meninas têm a doença, é porque tem chance de elas receberem o gene, do gene ter que ser recessivo, porque aí tem que ter dois com a doença para elas poderem expressar. Só que se todas elas têm, é porque todas receberam. E a gente sabe que todas receberam do pai que tem a doença. A mãe, ela podia, então, ter o genótipo XDzinho e XDzinho, XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho, que não ia importar, desde que elas tivessem um gene do pai com a doença, elas já iam expressar a doença. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Amanda, se acertou, se escolheu a certa. Normalmente você dá o azar de ficar a dúvida em duas e escolher a que estava ou com pegadinha ou a errada. Mas aí, ó. Aí a 2. Essa matéria também tem muito disso de ter heredogramas. Principalmente de daltonismo. Se cair uma questão disso, eu tenho 80% de certeza que vai ser de daltonismo. O Enem adora um daltonismo. Aí eu vou dar um tempo para fazer ela. E o jogo do Galo, gente, vocês viram? Eu vi, passei muita raiva. Não, eu passei também, viu? E aquele povo entrando Eu vi e no campo? gostei. Você é cruzeirense, Caroline? Sou, mas aí como o Galo saiu fora da Copa da Libertadores, fica aquele gostinho de zoar os atleticanos, né? Ah, é, sempre tem. Essas raivas aí eu não passo, não, porque eu sou botafoguense. Então eu nem tô muito no lugar de poder zoar ninguém, não.
Mas eu fiquei brava, porque, né, pelo menos torcer pro time de Minas. Agora você pode torcer para o América ficar na Série A e o Atlético ser campeão ou do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Eu vou torcer pro América, eu acho ele injustiçado. Muita pouca gente torcendo para ele. E aqui, gente, toda questão de heredograma tenta sempre escrever qual que é o genótipo de cada um, pelo que dá para deduzir do gráfico. Que aí vai ficando mais fácil de analisar e de entender o que ele significa. Tem mais alguém fazendo? Tá, então eu vou corrigir. Ó, considere o heredograma que representa uma família portadora do caráter recessivo, condicionado por gene situado em um dos cromossomos sexuais. Ou seja, recessivo X, que está no X ou no Y. Aí, ok. O que o gráfico vai mostrar para a gente? Esse cara aqui, ele é o afetado. Ou seja, ele vai ser o X, Y, e um desses dois vai ter o gene
para doença. Vou escrever que o X bolinha é com doença. Ou o Y da bolinha, né? Mas no caso, ó, se o pai do 3.3, que é esse, não tem a doença, a gente já consegue concluir que não é no Y, o gene que tem o portador sexual, porque se fosse, o pai dele também teria, porque, né, um passou para o outro, ou seja, não vem do Y, então com certeza vem do X. Então esse aqui tem X bolinha. Aí, ok. Aí a gente sabe que, já que tem X bolinha, essa característica veio da mãe. Ou seja, já que ela é normal, o genótipo dela vai ser X bolinha e X normal. Porque a gente viu aqui em cima no enunciado que ele é recessivo. Ou seja, tem que ter os dois para poder expressar a doença. E aí, as duas irmãs dele, já que elas também têm elas também são normais, e o pai, a gente viu que ele não tem a doença, ele vai ser XY. Normal, sem a doença. Então, essas daqui, elas podem ser X ou ter o X bolinha da mãe. A gente não tem como saber. Mas a gente sabe que elas não expressam. Aí, essas outras daqui, da fileira 2, a gente tem que tentar descobrir o genótipo dela. A gente sabe que se a mãe tem o X bolinha e um X normal, e nenhum dos pais dela expressam, um deles vai ter que ter enviado, a mãe vai ter que ter enviado o X com o alelo com a doença. Por que que não é o pai? Porque se fosse o pai, necessariamente ele seria afetado pela doença. Então ele vai ser apenas XY normal, e a mãe vai ser X bolinha e X normal. E aí as filhas todas elas necessariamente vão ter esse X normal do pai e um do X da mãe, que não dá para saber qual, igual as de baixo. Ok? Pode ser o X bolinha ou X normal. Todas essas 4 aqui. Aí, ó, a respeito dessa genealogia, podemos afirmar que a mulher 2 é homozigota. Não, porque a gente viu que ela tem um de cada, ela é heterozigota. As filhas do casal 3 e 4, ou seja, essas duas de baixo, são certamente portadoras do gene. Não necessariamente, porque a gente viu que elas têm 3 opções de genótipo, que vai ser XX, normal, 3 não, 2 opções, ou o X bolinha e X, normal. Porque a gente não sabe qual a mãe está enviando para elas. Então, também não é a B. C. As mulheres 2 e 3, essa e essa, são certamente portadoras do gene. Sim, porque as duas têm um gene com a doença, elas só não expressam ela. Então, essa está certa. E D. Todas as filhas do casal 1 e 2, esse e esse, são portadoras do gene. Não necessariamente, igual as de baixo, não dá para saber qual é o genótipo delas a partir disso. A gente só sabe que elas não têm a doença, mas elas podem ser ou XX ou X do bolinha e X normal. Também não é a D. E letra E. Os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene. Não, é o contrário. Eles não são portadores do gene de forma alguma. Então, a resposta vai ser letra C. Amanda, você entendeu por que não é a E? Entendi, eu achei que era ligada ao sexo. Masculino, no caso. No caso, era masculino, que eu vi que o homem era afetado, aí eu deduzi que o 1 era afetado e que o 4 também. Não, normalmente tá no X. Essa também é uma
uma coisa, quase sempre essas doenças que caem pelo sexo vão estar no X. E aí sempre olha isso que eu falei, se o pai tem e se o filho tem, porque aí a gente consegue ver se é pelo Y. E se um pai tem e o filho não, ou vice-versa, é porque não está no Y. Deixa eu apagar. Ok. Aí, 3. Tá, vou corrigir. Se tiver alguém fazendo quando eu corrijo, é só avisar que eu espero, tá? Ó, a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Ou seja, a mesma da questão de cima. Supondo que um homem normal case-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Ou seja, para ter a doença vai ter que ser X bolinha, no caso de uma menina, no caso de um homem, tem que ter só um. Aí, ó, é um homem normal. Se ele é normal, o X dele vai ser o X normal, sem a bolinha, e o Y não importa, porque essa doença é relacionada ao cromossomo X. E uma mulher portadora, ou seja, ela tem os dois cromossomos com a doença. Qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Se é uma menina, vai ser XX. Então, a mãe vai enviar necessariamente um X que carrega a doença, e o pai vai enviar o X sem a doença, que é o X normal. Em todos os casos, porque a mãe é homozigótica e o pai é normal, ou seja, todos os X que ele enviar não vão ter a doença. Então, a chance de ter uma menina hemofílica é 0%, porque todas as filhas deles vão ter esse genótipo, X normal, X bolinha. E para expressar a doença, tem que ter os dois com X bolinha. Então, a resposta aqui vai ser a letra D.
Aí 4, de daltonismo. Professor, hemofílica era o quê? Fiquei confuso ali na hora. Hemofílica é uma doença relacionada ao sangue, que a pessoa tem um problema de coagulação. Ou seja, toda vez que ela machuca, ela não consegue cicatrizar fácil esse machucado, o que é muito perigoso, porque ela pode acabar sangrando e perdendo muito sangue. Ah, tá. Você viu o Windows 11? Ah, meu microfone tá aberto, desculpa, professor. Tava perguntando um negócio pro Não meu tem irmão aqui. problema não. Como é que ele tá vendo o negócio de Windows? E aí tem PC, né? Aí eu tô perguntando aqui pra ele já de uma vez. Nossa, eu sou péssima nisso de computador, viu? Nem sabia que a gente já tinha chegado no Windows 11. Eu acho que ainda não chegou, tá em desenvolvimento. Não, tá, tipo, quase já chegando. Acho que ano que vem já chega. Windows 11. Tá. Pelo que parece, ele vai ser bem melhor do que o 10. Eu gosto do 10. Eu odiei o 8, que era aquele que era todo confuso, que parecia um tanto de aplicativo, que ficava mexendo. Ah, sei qual que é. Esse aí ninguém quase usa mesmo. Todo mundo ou usa o 7, ou vai pro 10, ou só fica no 7. Pois é, o 7 eu gostava bastante dele também. Mas o 10 é quase igual ao 7 para mim. Não, eu também, sinceramente. O meu notebook só tem o 7, porque ele não aguenta o 10. Mas quando eu tinha o meu outro, que ele tinha o 10, né, comparando assim, não é muito diferente, não. Pensa que o 10 ainda tem suporte, né? O 7 não tem mais. Pois é, tipo, eu troquei por conta disso, porque o Word, Excel, essas coisas pararam de funcionar no 7, que tinha que atualizar. Aí eu fui pro 10. Assim. Mas o Windows 11 ainda vai. Acho que é só no que vem mesmo. Eles já tá pra saber o que tem nesse Windows 11, o que eles estão vazando. Entendi. Ó, 4. Vou corrigir. Analise as afirmações abaixo. 1. Homens daltônicos herdam a doença da mãe. Está certo, porque o daltonismo, vamos lembrar aqui, que ele é uma doença relacionada ao cromossomo X. Ou seja, todos os homens, na hora de herdar um cromossomo sexual, necessariamente eles herdam do pai o Y. Ou seja, eles só recebem o alelo para o daltonismo da mãe, que é o X. Ou seja, está certo. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas. Porém, todos os homens que possuem o gene são daltônicos. Tá certo, porque o gene para daltonismo ele é recessivo, ou seja, tem que ter os dois, e no caso das mulheres e no caso dos homens, eles têm que ter só um para poder expressar. Ou seja, as mulheres que têm o X normal e o X bolinha não expressam doença, mas as que têm os dois X bolinha expressam. Ou seja, também está certo. E 3, o daltonismo é uma doença determinada por um gene dominante. Não, ela é excessiva. Está errado. Ou seja, está incorreta apenas a 3, que é a letra C. Você acertou, Letícia. Nossa, eu teria errado, eu marquei a D. Que são as corretas. Ah, Nossa, eu fui nessa também. foi a Só as mesma coisa, corretas. né? Mas mesmo assim eu teria errado, porque eu fui na E.
Ah, então você marcou que a 3 estava certa também, no caso. Se tivesse opção, todas as opções estão corretas, eu tinha ido nessa, que eu achei que a 3 estava certa. Não, o daltonismo é sempre recessivo. Daltonismo e a hemofilia, que é do sangue, sempre vão ser recessivos. Esses é bom deixar saber de cor. Cinco. Aí, ó, mas normalmente também no enunciado fala, mas para não correr o risco, é bom saber que ela é excessiva. E do cromossomo X. Tá, vou corrigir. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro, que é descrever qual que vai ser o genótipo de cada um. Ó, os normais estão em branco e os afetados estão coloridos. Ou seja, todos os afetados a gente já escreve. Pronto.
Aí, ó, se os filhos têm filhos afetados, a gente sabe que necessariamente o 2, que é a mãe, vai ter um alelo para a doença e um normal, porque ela não expressa o daltonismo. E os filhos que não expressam, a partir do genótipo dos pais, a gente também consegue deduzir qual é o deles. O 1 vai ser, ele só recebe o Y do pai, então vai ser o X da mãe, que é o X normal, porque ele não expressa a doença. Ó, esse aqui não tem bolinha aqui, não. E o Y do pai normal. E o 3 vai ser o X do pai afetado e o X normal da mãe. Porque ele também ela também não expressa doença. Aí, pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que o indivíduo 2.1, ou seja, esse, tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. No caso, não, porque ele não apresenta a doença, ou seja, ele teria 0% de chance. Porque se ele tivesse alguma chance de apresentar o caráter para a doença, ele automaticamente teria a doença, porque ele só tem um X. Então, se ele tivesse o caráter, ele teria a doença. Então, aqui vão ser 0% de chance, porque a gente já sabe qual é o fenótipo dele. Se estivesse falando, por exemplo, qual é a probabilidade desse casal 1 e 2 ter um filho e ele apresentar o caráter, o gene para o caráter. Aí sim seria 50%, porque seria 50% da mãe. Então não é A. B. Todas as filhas do indivíduo 2.2 serão daltônicas. 2.2. Esse. Não necessariamente, depende do genótipo da pessoa, da mãe que vai ter, da mãe dessas filhas. Mas todas elas vão receber um X para a doença. C. Qualquer descendente de 2.4, que é esse aqui, receberá o gene para daltonismo. Tá certo, porque o 2.4 tem os 2 cromossomos para o daltonismo. E D, o indivíduo 2.2, esse de novo, herdou o gene de qualquer um dos genitores. Não, ele necessariamente herdou o gene da mãe, porque do pai ele só recebeu o Y. Então a resposta aqui vai ser a letra C. Amanda foi quase. Tá vendo? É sempre assim. Eu acho que é uma praga que acontece toda vez que a gente tem dúvida numa questão. É sempre marca errado. E mesmo se você marcar certa, vai ser errado. É. É Nossa, triste. hoje foi o contrário comigo. Eu estava fazendo uma prova de cidadania e cultura, né, da minha sala. Quase todas as questões eu fiquei em dúvida entre duas, mas aí eu só errei 3 questões, falando 20 questões. E a maioria eu fiquei com dúvida entre duas. Se eu fosse você, eu jogava na Mega Sena amanhã. Eu também tô achando. Não, e o pior é que eu colocava e falava, nossa, mas tá tão errado isso aqui, eu vou errar. E justo nas 3 que eu tinha certeza que eu tava certo, eu errei. Mas em todas que eu fiquei em dúvida entre duas, eu acertei. Você acertou. Joga amanhã. Aí você ainda divide o prêmio com a gente, que te ajudou aqui. Os números que eu tiver certeza que vai cair, eu vou trocar, porque com certeza não é. Exatamente. E o bom é que são 8, você ainda tem... São 8 ou 6? Não sei, faz. Eu não comprei esse tipo de coisa, não.
Só minha avó que tenta na Mega Sena esses troços, mas eu não faço Meu ideia. pai tenta toda semana, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que minha avó também. Tá, então faz a última aí, a 6. E aí a gente termina a lista de hoje. Lembrando que está falando para marcar a incorreta. Mas quase que eu erro de novo, achando que é correto. Vou corrigir. Um casal normal para hemofilia, doença recessiva ligada ao cromossomo X, gerou 4 crianças, 2 normais e 2 hemofílicas. Ou seja, vamos fazer o esqueminha. Pai e a mãe. Está ligado ao cromossomo X, a gente já sabe que o genótipo do pai é o X normal e o Y. E o da mãe tem, necessariamente, tem que ter um dos cromossomos com a doença, porque senão não teriam filhos com a doença. Então vai ser um X desse e um X normal, porque nenhum dos dois apresenta a doença. Aí, considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que a mãe das crianças é heterozigoto para hemofilia. Tá certo, porque ela tem um cromossomo de cada. B, a probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. Ou seja, vamos ver qual que é a probabilidade de ter uma criança hemofílica, né? Vamos ver para mulher e para homem. Se for mulher, necessariamente, o X do pai vai ser normal e o da mãe pode ser ou o X com a doença, que é o X bolinha, ou o X normal. Ou seja, as filhas nunca vão ter a doença. Mas se for um filho homem, o pai vai enviar necessariamente o Y e a mãe vai enviar ou o X normal ou o X bolinha. Ou seja, só os homens que vão poder ter a doença aqui. Então, de 4 fenótipos, que é o XX bolinha, o XX normal, o X bolinha Y ou o X normal Y, só um dos 4 vai ter a doença. Ou seja, a probabilidade do casal ter outra criança hemofílica é de 25% mesmo. Aí C. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. Sim, porque todas elas não vão ser afetadas pela doença, porque a gente viu que todos os X do pai vão ser o X normal. Então tá certo, nenhuma menina vai ter a doença. E D, o gene recessivo está presente no avô paterno das crianças? Não,
porque a gente viu que o gene recessivo está na mãe. Então, a resposta aqui que está incorreta vai ser a letra D. Essa é a que me pareceu mais errada de cara, mas eu tinha que confirmar primeiro as outras. Pois é, por isso que Mas eu falo que porque pode ser uma sempre informação tão estranha do avô, né? Tipo, pareceu que eles lançaram uma informação aleatória. né? É uma informação muito diferente comparada às outras, porque tá falando do avô, tá envolvendo um parentesco mais longe. Pois é, eles poderiam ter colocado nessa também, o gene recessivo está presente no pai das crianças, que também estaria errado da mesma forma. E aí, então... então tá, então é isso. Aí, vocês entenderam essa parte da lista? Eu consegui entender. Então, ótimo. Aí, ó, eu falei, semana que vem eu vou começar a dar matéria de evolução. Então, a gente vai terminar essa parte de genética. E essas listas estão todas lá no Drive. Aí, qualquer coisa vocês podem fazer, me perguntar que eu respondo, tanto na aula, na monitoria, ou no WhatsApp mesmo. E é isso. Bom descanso para vocês. Boa noite. Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa noite.